Cara, isso aqui é legal. Vou lançar uma caixinha aqui. Qual personagem do Avenger você seria? É mesmo. Tem uma história, tem uma curiosidade. Ou dos quadrinhos, né? Porque, enfim... Eu acho que esse Avengers é mais popular, né? Tem uma curiosidade sobre o Hulk, né? Que ele falou do Hulk aí. Você sabia que o Hulk não era pra ser verde, né? Ele era ser cinza. Cinza? Mentira, sabia? essa eu não sabia. Foi um erro de impressão. Pois é. Quando fizeram o gibi. Caraca, eu Você E vê a a máquina de mesmo impressão erro. mesmo, né? É, Imprimiu. Mas ele era cinza nos primeiros, Cinza. nos primeiros quadrinhos. Ele era cinza. Aí deixaram, fez mais sucesso verde. E existe um outro personagem que roda aí, principalmente nos brinquedos, né? Que é um Hulk vermelho. Ah, sim, era Que não é o Hulk, tá, galera? Ele é um outro personagem, é o né? Thunderbolt, exatamente. Então chama Thunderbolt Ross. Cara, é um personagem que todo mundo confunde com o Hulk. E rola bastante. Esse dia eu tinha até uma agência, né? Um amigo meu levou e falou assim: cara, esse Hulk vermelho que eu comprei. Eu falei, irmão, isso não é o Hulk. Acharam que era o Hulk Seu errado. personagem. Botaram a cor errada, o Hulk não. É que na história de quadrinhos existe esse Hulk vermelho. É. Tem muita gente aficionada por quadrinho que sabe, né? Que olha lá, fica só as histórias, né? Elas partiram do quadrinho, né? Falando de Avengers agora, né? Tipo assim, partiram dos quadrinhos pra televisão. Então, mas não na ordem que eles estão nos quadrinhos. Então, tem gente, conheço pessoas aficionadas, assim, que elas conversam comigo assim, e eu falo algumas coisas, elas falam, não, mas no quadrinho era assim. Eu falei, né, mas é é uma outra mídia, e a televisão, o cinema, é uma mídia que é business, né, entendeu? É show business. Isso é uma coisa que a pessoa não pode esquecer. Tudo ali é pensado para que tenha retorno financeiro, né? Então, e com Avengers, cara, tipo assim, a gente chama de franquia, só pra você ver o nome, né? Quando faz assim, por exemplo, o Rock Balboa lá, o Conan, aí fez o 2, o 3, o 4, a gente chama isso de franquia. Porque é como se fosse uma franquia da empresa. Eu fiz o primeiro, ganhei o dinheiro. Bom, beleza, Rock 1. Deu dinheiro pra caramba, beleza, eu vou fazer o Rock 2. Aí eu faço o Rock 3, eu faço o Rock 4, até quando começa a bilheteria a cair, porque o pessoal já tá cansado. Se a história é boa, o pessoal mantém. Né? Alguns assim que a gente vê, hoje eles fazem muito remake, né? E inclusive esse tempo atrás fizeram uns remakes assim que eu falei, muito absurdo. E eu falo sempre assim, ó, não façam um remake do De Volta pro Futuro. Porque esse é iconizado, é aquele muito lá, é bom, o cara, é aquele não dá. personagem, não pode mudar. Entende? Mas foi feito na época também essa franquia, fizeram 1, fizeram 2, fizeram 3, fizeram 4. Não, um remake que rolou aí, que era de cartoon e agora virou filme, é o Rei Leão, né? Agora virou um filme de fato e ficou do caramba, né? Caramba. É que eu vejo assim, quando a indústria ela identifica, por exemplo, que aquela Potencial história é de relevante, mercado, potencial né? de mercado, ela vem e traz uma linguagem. Aí isso eu acredito muito. Ah, tá. Na linguagem. Por exemplo, Linguagem. Cara, eu assisti Rei Leão, sei lá, era criança. É criança. Pô, eu nem sei quanto tempo, enfim, eu muito tenho 37 anos. Vamos revelar as datas aqui. Eu vou falar a minha. Você era já. criança quando você Eu assistiu não o Rei Leão? assisti. Você não assistiu? Eu assisti, eu tipo, sei lá, Tô sem. máximo, acho que no máximo adolescente. Não era do meu tempo. Eu assisti na manchete. Então, mas por exemplo, Boa. o meu assisti, filho cara. de 11 anos, cara. Thundercat. Meu filho com 11 anos. Ah, ele vai pegar a segunda fase. Vai agora. pegar, mas ele duvido se ele assistiria um filme naquele formato, aonde era realmente ilustração, por exemplo, um desenho ali ilustrado. É claro que ele precisa ver o quê? Tecnologia, ele precisa ver um gráfico melhor. O moleque tá acostumado com o PlayStation, cara. Então, sim. Então a indústria mexe no formato pra poder. É diferente da gente, né? Eu gosto de assistir De Volta para o Futuro, o antigão. O antigão. Cara, vou Homem falar de pra você, Preto, cara, lá, esse O assunto, MIB cara. é ótimo, eu gosto muito. E Cara, uma dúvida que eu tenho pode na falar. produção de uma longa-metragem, a câmera é uma câmera? Assim, o cineasta de verdade, tá? Assim, o cineasta raiz, vamos dizer assim, ele trabalha com uma câmera só. Então, se eu tô gravando um diálogo entre o Celso e o Pete, eu vou movimentar a minha câmera para gravar o Pete, dar todo o texto dele, depois movimentar a minha câmera para ele dar toda a parte dele. Ó, essa é a versão do roteirista. Não, eu tô falando, nem pra botar mais câmera, eu vou o colocar a produtor, versão tô falando. Aperta aí a campainha aqui, é Vai lá, treta. vamos lá. Não coloca muita Polêmica. Vou falar como diretor de fotografia. O que acontece? Hoje em dia, já se usa-se mais câmeras, com certeza. Por exemplo, isso é questão de linguagem. Né? Uma linguagem clássica, eu uso uma câmera, eu faço todos, o diretor de fotografia, o operador de câmera, ele vai fazer todos os takes. Agora, por exemplo, como que eu vou rodar uma cena de ação, por exemplo, de um Mad Max com uma câmera só? Não tem como. Não tem como. Então, por exemplo, inclusive no Mad Max, é uma curiosidade, as câmeras são descartáveis. E sim. Por que são descartáveis? Porque elas quebram mesmo. No Matrix, Exato. também foram. Então, no Matrix Tudo também quebra foram. ali Então, naquela parada. Então, né? sim, Muito curioso. ainda a maioria dos diretores de fotografia e os operadores, eles
optam em fazer diálogos com uma câmera só. Ou seja, você que é atriz, né, Sueli? Ou seja, eu vou filmar, se eu tenho 2 pessoas no set, num diálogo, eu vou filmar 2 vezes o texto. Ah, com certeza. Entendeu? Ah, tá. Mostrando divisão diferente. Então essa é a diferença As da filmes, dizer então, aqui. mas os filmes, por exemplo, de ação, se é um carro, aqueles Velozes e Furiosos, essas coisas assim, que tem carro, movimento, muita ação, eles usam muitas câmeras. Chegaram a usar, num dos Velozes e Furiosos, usaram 50 câmeras. Todas posicionadas, porque eles precisavam daquele take, porque o carro ia cair de um prédio, ia cair, e eles tinham que ter todos os takes possíveis. E no caso do Veloz, então, muita coisa foi construída no orgânico, então, ou seja, muita coisa de verdade. Câmerazinha que hoje usam pra fazer filminho de guerrilha, sabe? Estou falando de Canon, de câmerazinha boa até. Não estou falando de GoPro e essas coisas, não. Os caras chegam a quebrar. Os caras chegam a quebrar em cenas assim, quebram 50, 100, usam só num dia e quebram as câmeras e vão O orçamento é assim, são câmeras descartáveis. E a lente é a mesma. Porque eu fiquei sabendo que às vezes a lente é mais caro que a própria. Normalmente sim, tá? Por exemplo, é que existe o seguinte, existe categorias de cinema. Por exemplo, se eu tenho um Cine Pro, por exemplo, hoje existem algumas marcas, por exemplo, de câmera que elas não vendem câmeras. Né? Por exemplo, a Panavision, ela não vende câmera. Ela loca a câmera. Então é locado para aquela produção. As lentes que são usadas naquele projeto, com certeza, são lentes muito mais caras, com óticas muito mais caras. Então, assim, é realmente muito mais caro a lente do que a câmera. Agora, para cada projeto, para cada cena, existe uma lente. Aí entra a planificação do diretor de fotografia. Você tem uma planificação X com uma lente tal. Por exemplo, como que eu vou filmar a Suelen daqui com uma lente grande angular? Transformar a Suelen, né? Deformar o rosto dela, não vou deformar. Por favor. Eu vou utilizar uma lente que realmente valorize a cena, aquilo que ela quer passar, a mensagem que ela quer passar. Então, para cada mensagem, para cada cena, por isso que a gente entende por cena, né? Estou gravando essa cena aqui, eu preciso então de 5 lentes. Cada lente vai mostrar uma linguagem do meu roteiro, entende? Da hora. Cara, eu falar pra você, bicho. A cena ela é dividida por planos e takes. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma cena aqui dentro, eu tenho vários planos que são as mudanças da câmera de posição. E essa mudança da câmera de posição também tem o take. O take é quando aperta o REC e solta o REC. Cada RECzinho funciona. Então, no planejamento entre o diretor de fotografia, isso não entra o roteirista, tá? Eu entraria como produtor, no caso. Mas é uma conversa mais entre o diretor do filme e o diretor de fotografia. Eles decidem qual é o melhor ângulo, qual é o melhor movimento de câmera. O diretor vai falar pro diretor de fotografia, olha, eu tô pensando. Aí ele vai falar, não, olha, a luz não vai dar. Vamos por aqui, ó. Aí eles vão fazendo os testes até chegar num consenso. Mas é um consenso entre o diretor e o diretor de fotografia. E tem a continuidade também, né? Tem. Se der erro, se perde tudo. Exatamente, tem que fazer tudo de novo. Tem que ter existe um profissionalzinho só pra isso, chama continuista. Exatamente. Ele, por exemplo, é o que vai decidir, o seu cabelo tinha um pontinho solto aqui, então ele vai fotografar o seu cabelo na próxima cena. A gente que é acostumado, a gente vê muito, eu vejo muito assim, e eu pego na hora, olha lá, olha o braço, o cara tava com o braço conversando com a pessoa assim, daqui quando filma por trás ele tá com o braço assim, daí volta, vai tá com o braço assim de novo. Aí ele acaba assim, com exato, então assim, foi a pauta de gravação. Então aquele filme 1917 lá foi surreal, a gravação de um take só, o cara errou o bracinho,